tinha. Também ondulatória. Também de som, se não me engano. Um dispositivo contendo emissor e detector de ultrassom, ó, então vamos trabalhar com ultrassom, né, som com frequência acima do que o ouvido humano é capaz de captar, é utilizado para medir distâncias entre esse dispositivo e objetos em repouso, além de medir a velocidade de objetos em movimento relativo a ele. Considere que a onda emitida e a refletida seguem o mesmo caminho, mas em direções opostas, em linha reta. Tá? Isso é importante para poder usar o cálculo que a gente vai usar. E que não há interferência entre elas. Sabendo que a potência da fonte emissora é de 100 miliwatts, lembrando que milha é um prefixo que corresponde a 10 elevado a menos 3, que a frequência real do ultrassom, a frequência da fonte, né, é 30 kHz, ou seja, 30.000 Hz, e que a velocidade do som no ar é 340 metros por segundo, assinale o que for correto. Então, a 01 vai ser uma questão basicamente de cinemática, tá? Olha só, se é a cinemática aplicada aqui para a onda sonora. Se para um objeto em repouso, então tem um objeto em repouso, localizado na frente do detector, a diferença de tempo entre o pulso emitido e o pulso detectado é de 10 milissegundos, a distância entre o objeto e o dispositivo é de 1,70 metros. Vamos desenhar aqui. Então, vamos supor que o emissor aqui colocar como se fosse uma caixa de som. E aqui tem o objeto parado, em repouso. Ele emite as ondas sonoras, elas atingem aqui, refletem e voltam. Vou chamar essa distância entre o dispositivo e o objeto de dsin, tá? E aí eu vou usar, como a velocidade é constante na ida e na volta, eu vou usar a cinemática. A velocidade é igual a ΔS por ΔT. Só que aqui, cuidado, né? Eu estou fazendo um acochambramento de certa forma, porque não é bem o ΔS, né? Porque é ida e volta. Né? Se fosse ΔS mesmo, a posição final seria igual ao inicial, ΔS seria 0. Vamos colocar aqui que é a distância percorrida pelo tempo, tá bom? Essa é a distância percorrida pelo som, pelo tempo. Aí eu vou pegar e colocar a velocidade do som, que é 340. Colocar aqui a distância percorrida, tem que lembrar que foi d na ida mais d na volta. Então foi 2dzinho, lembrando que d é o que eu quero, que é a distância entre o emissor e a parede. E o tempo ele colocou 10 milissegundos. Eu vou colocar 10 vezes 10 a menos 3, né? Mili é o prefixo que fica 10 a menos 3. Para ficar tudo no SI, já que a velocidade está em metros por segundo. E aí eu tenho que 2D, 10 vezes 10 a menos 3 a 10 a menos 2, multiplicando 340 vai ficar 3,4. Portanto, D é 3,4 sobre 2, que dá 1,7 o quê? Metros, já que eu usei tudo no sistema internacional. Correto, então, a 0,1. 0,2. A intensidade da onda é considerada esférica, então eu estou considerando que a onda é esférica. Para uma distância de 5 sobre raiz de π, Mestre, acho que isso não aqui foi para te atrapalhar? Não, é para te ajudar. Não, a conta vai ficar muito pior. 5 sobre raiz de π metros do dispositivo é de 1 miliwatt por metro quadrado. Isso é aquele que é a intensidade da onda. Às vezes você pode não lembrar a equação da intensidade. Minha dica é, olhe para a unidade que ele supôs a resposta. Miliwatt por metro quadrado. Watt, potência. Metro quadrado, área. Intensidade é o quê? Potência sobre área. Legal, né? Se você não lembrar a fórmula, às vezes a própria questão te entrega nas entrelinhas. Então, vamos colocar aqui, ó, intensidade, chama de I. Isso aqui não é nível sonoro, é intensidade sonora, né? Que é inclusive uma grandeza que vai na equação do nível sonoro, que é aquela 10 log de I sobre 0. Né? Aqui eu não preciso dessa equação do nível sonoro, que é a intensidade. A potência, eu tenho 100 miliwatts. Então, é 100 vezes 10 a menos 3 mili. Aí ficou no SI. E a área? Aqui está a dica, ó, considerada esférica. Na maioria dos problemas, você considera realmente que a onda tem um formato esférico, ela se propaga para todos os lados. Imagine aqui um alto-falante que aponta para todos os lados. E aí você tem a onda sonora crescendo aqui, ó, se espalhando. Ela vai como se fosse para todos os sentidos, né? Então tenho aqui esferas, né, concêntricas. E aqui eu tenho a distância, seria o raio dessa esfera. E o que eu quero é a área da superfície da esfera. Você tem que lembrar lá da geometria espacial, que a área da superfície de uma esfera é 4πr².
r². Cuidado, o volume é 4/3 de πr ao cubo. A área da superfície é 4πr². Então, você vai ver em alguns livros que a intensidade é potência por 4πr². Entenda que está supondo que a área é esférica, tá? A onda se propaga para todos os sentidos. Então, continuando aqui, eu vou continuar aqui embaixo. Vai ficar 100. Aí você vai entender por quê. 100 vezes 10 a menos 3 dá 10 a menos 1, né? Porque 100 é 10 ao quadrado. Então, vou colocar aqui já 10 a menos 1. E aqui vai ficar 4π. E o r ao quadrado. Ele falou a distância aqui, ó, 5 sobre raiz de π. Olha como vai te ajudar. 5 sobre raiz de π eleva ao quadrado. Então, vai ficar 10 elevado a menos 1 dividido por 4π vezes 25 sobre π, né? Elevou ao quadrado. Corta π com π. Então, vai ficar 10 elevado a menos 1 dividido por 4 vezes 25, que é 10 ao quadrado, 100, né? 10 a menos 1 dividido por 10 ao quadrado dá 10 a menos 3. 10 a menos 1, menos 2. Isso aqui é a intensidade, que está em watt por metro quadrado, porque está no SI. Observe que a resposta dele está em miliwatt por metro quadrado. É só pegar o 10 a menos 3. Observe que isso aqui é como se fosse 1 vezes, né? Está implícito. Só pegar o 10 a menos 3 e trocar pela letra m de mili. Miliwatt, 1 miliwatt por metro quadrado. Porque era 1 vezes 10 a menos 3, é 1 miliwatt por metro quadrado. Que é exatamente o que ele falou. Então, a 02 está correta. 04. Para um objeto se aproximando do dispositivo a uma velocidade de 34 metros por segundo, a diferença entre a frequência aparente e a real é de 3,5 kHz. Aqui eu vou entrar em efeito Doppler, tá? Porque como ele está em velocidade agora em relação à frequência que ele capta, o objeto, né? Observe que ele fala aqui para um objeto. Sinceramente, eu fiquei na dúvida se é 0,4 e queria saber a frequência que o receptor capta de volta, já que a ideia é essa, né? De ele detectar qual é a velocidade do objeto, porque vai ter um efeito Doppler na ida e outro na volta. Ou é só na ida porque ele fala que é para um objeto se aproximando a diferente a frequência aparente e a real. A frequência aparente eu entendo que é aquele que capta, o observador que seria o objeto, está recebendo a onda sonora. Apesar de não ser alguém que tem um receptor para isso necessariamente. Tá? Mas pode ser que sim. Vai ser uma pessoa se aproximando. Tá? Então eu vou supor o caso mais fácil, mas fica aí que é só fazer, tentar fazer mais uma vez, repetir o procedimento para a volta, caso você queira fazer qual foi a frequência captada de volta ali pelo receptor. Por enquanto eu vou fazer só essa ideia aqui, eu vou desenhar. Vou fazer uma linha aqui. (02), esse é a 04, né? Então, o que eu tenho que saber? Que a frequência observada, que seria a frequência aparente, é dado por V mais ou menos VO, dividido por V mais ou menos VF vezes FF. Vou colocar F maiúsculo para a fonte. Tá? Onde FO é a frequência que o observador capta, é a frequência aparente, não é a real, porque quem está a real é a fonte. VO é a velocidade do objeto, VF é a velocidade com que a fonte se encontra, e FF é a frequência real, a frequência da fonte. E V é a velocidade do som naquele meio, nesse caso o ar. O problema desse tipo de equação, que é para efeito Doppler, né? Vou colocar aqui. Estou trabalhando aqui efeito Doppler. É que esse mais ou menos, é só saber a equação sem saber as regras de uso, não adianta. Eu tenho que saber se eu uso mais ou menos. E a regra para essa equação é a seguinte. Eu tenho aqui a fonte, né? E tenho o observador. Digamos que seja uma pessoa aqui agora, que está indo em direção ao emissor do ultrassom. Com uma certa velocidade V de V do observador. Aqui vai ser a fonte que está emitindo, né, as ondas sonoras. Como ele está andando em relação ao observador, quando ele está se aproximando, as ondas chegam o quê? É como se, eu sempre gosto de falar, é como se tivesse alguém arremessando bola para você, uma bola por segundo. Você está lá pegando uma bola a cada segundo. Se ela começar a arremessar e andar em sua direção, essa frequência com que a bola chega até você aumenta. Você tem que ficar um pouco mais ágil. Por quê? As ondas vão chegando meio acavaladas aqui. Ó. A frequência observada, que vai ser a que vai chegar aqui, ó, é maior, ou seja, é mais agudo o som que a frequência emitida pela fonte, que é essa aqui. Tá? E essa equação joga em cima disso. Ok? Então, qual é a regra para usar o mais ou menos? Eu quero descobrir quanto que é essa frequência que ele capta aqui. Qual é a regra para esse mais ou menos?
Aí tem que memorizar. O sentido observador-fonte vai ser sempre o mais. Logo, o sentido contrário é menos. Vamos jogar agora. Ó. Frequência observada, que é a aparente, que ele afirmou. É a velocidade do som, que é o v, 340. Agora, mais ou menos. O VO é com mais ou com menos. VO está para esquerda. Esquerda é mais. Então, mais o VO. Ele fala qual é essa velocidade? Fala, 34. Tá? E aqui fica 340 mais ou menos VF. O VF está parado, então aqui não faz sentido mais ou menos, né? Porque mais ou menos zero, você coloca qualquer um que você quiser. Vou colocar mais zero. E a frequência da fonte, que é 30 kHz, não é isso? Deixa em kHz para a resposta já dar em kHz, tá bom? Então vai ficar 374. Vamos colocar aqui, ó. Isso aqui é 34 vezes 10, não é isso? Isso aqui é mais 34, então isso aqui é 34 vezes 11 sobre 340. Tem que ter essas manhas. Isso aqui é manha de continha. Observe que 34 parece 340. Bola um jeito de escrever isso aqui sem escrever 374, para a conta ficar mais fácil. Vezes 30. Olha como vai ficar mais fácil. 34 vezes 40 dá 10. Ainda dá para cortar esse 10 com esse 30 aqui. Bem mais fácil, né? 11 vezes 3, 33 kHz. Ele fala que a diferença da frequência aparente real é de 3 kHz e meio. Mas não, né? Se eu pegar a diferença entre a frequência aparente, que é 33, e a frequência real, que é 30, dá 3 kHz. Tá? Se você repetir esse processo, agora tendo depois que refletir para ver quanto que volta, aí o emissor seria a pessoa e o receptor seria o receptor que está aqui do lado do emissor, aí você faria de novo essa equação, só que aí você teria um valor acima, vai dar ainda mais do que... Se ele estivesse falando que essa frequência aparente fosse do receptor pegar de volta o som, também não dá certo. Não sei se eu faço aqui, deixa eu ver se vai caber o resto. Eu não... Medimos pela fonte, para o ouvido humano. Vai colocar mais uma coluna aqui, mas não preciso desenhar de novo. Não, então tá, vou fazer a volta só para o desencargo consciente ficar aqui. Como que eu faria se eu quisesse calcular agora a frequência que foi captada de volta pelo receptor ali, que está do lado da fonte? Eu vou tratar agora a pessoa que está andando em direção à fonte como o emissor, porque a onda está batendo nele e voltando. Né? Está voltando na frequência que bate nele. Então agora a frequência aqui da fonte, ele é a fonte, é 33 kHz, que eu calculei já. Tá? E aí vai chegar essa coisa aqui mais acavalada ainda, né? Porque está ainda se aproximando da fonte. Então aqui vai ter a frequência observada, né? Cuidado para não confundir e colocar a barra aqui, pelo receptor. Digamos que o receptor está aqui do lado do emissor. Então você vai aplicar a regra do Doppler de novo, só que agora a frequência observada pelo receptor está aqui de volta e o emissor é a onda que está batendo e voltando. Então a onda está saindo dele e chegando aqui, porque é a onda que bateu nele, refletiu e voltou. Então vai ficar a frequência observada, que agora é essa, é a do som, V. Agora, mais ou menos, observe que agora o observador está aqui, ó. O observador... Ih, será que eu fiz errado? Deixa eu ver como que eu fiz aqui, gente. A segunda etapa. Opa! Acho que eu fiz errado. Aqui na resolução, antes de colocar aqui. Porque agora, ó, o observador está aqui e a fonte está aqui. Então, observador, fonte, agora é assim, ó, é o mais. E aqui é o menos. Então, fica, agora a velocidade do observador é zero. Ixi, eu fiz bem errado antes, que eu não me preocupei direito com essa parte. Vamos ver. A frequência, a velocidade, o observador agora está aqui. Então, a velocidade dele é zero. Agora aqui vem 340 e aqui vem a velocidade da fonte, que é para a esquerda, que é o negativo. Então é menos a velocidade da fonte, ele continua com 34. Então vai dar 340 aí vezes a frequência da fonte, né? Vezes a frequência da fonte, que é aqui, ó, 33.
Vamos lá, 340 menos 34, aqui é 34 vezes 10. Então, 34 vai dar 34 vezes 9. Vamos ver se eu consigo safar com a mesma técnica. Acho que deu. Ó. Aí aqui vai dar 10. Por 3, aqui fica 3, aqui fica 11. Não vai dar exato. Vai dar 110, né? Dividido por 3. Vixe, vou ter que fazer essa conta aqui, porque eu fiz errado antes. Tudo bem. 3 vezes 3, 9. Para 11, 2. Desce o 0. 6 vezes 3, 18. Para 22. Desce o 0 e vírgula. Fica 36,66666. Tá certo, que dá maior ainda. 36,6, colocar 67 aproximadamente kHz. Pronto, se eu quisesse pensar, porque não ficou claro para mim aqui, se essa frequência aparente é a captada pelo dispositivo, porque ele fala dele no texto, né? Por que não ia? Ó, o dispositivo contém emissor e detector de ultrassom, te dá para medir distância entre esse dispositivo e objeto, aí você vê vai e volta, além de medir a velocidade de objetos em movimento relativo a ele, ou seja, eu tenho que ir e voltar para o receptor poder fazer os cálculos. Então, realmente não ficou claro para mim se no 04 era para fazer só a ida ou a ida e a volta. Eu acho que o mais sensato pelo contexto é a ida e a volta. Mas pelo contexto da prova em si, ficaria muito trabalhosa uma questão só. Então, talvez o examinador queria só a ida aqui. De qualquer maneira, vai dar errado. Tá? A gente viu que se contar para um objeto se aproximando do dispositivo, uma velocidade de 34 segundos é diferente. Então, esse para um objeto significa que para ele que está recebendo a frequência que ele escuta, a diferença entre a real e 3,5, ou para um objeto, a frequência aparente é a que é captada de novo, que é para aquele objeto que está vindo em direção, tem uma frequência captada, para outro objeto teria uma outra frequência captada. Então, esse para um objeto não deixou ainda claro, ao meu ver, aí talvez caiba um professor de língua portuguesa, se ele está se referindo à frequência aparente captada pelo objeto ou pelo detector que está do lado da fonte de ultrassom. Percebe? Porque eu posso falar que para um objeto tal, a frequência aparente detectada é tal. Para um objeto tal, a frequência aparente detectada pelo objeto, pela pessoa que está andando, é tal. De qualquer maneira, não tem, acho que não cabe recurso, porque de qualquer maneira dá incorreta. Se fosse a opção que é só a ida, que é para o objeto que está se aproximando, quanto que ele escuta a frequência, né, o quanto que ele sentiria a frequência, se for um humano ele nem sente, né, porque está acima da audição humana, a diferença é de 3 kHz. Se for para o detector que pegou de volta, aí ele consegue medir essa velocidade de 34 metros por segundo, ele consegue definir a partir dessa frequência que ele pega de volta, eu acho mais sensato para o contexto da questão, ele pega de volta 36,67, porque ela ganha frequência aqui e ganha de novo. Então, se aqui já tinha dado 33, aqui ele ia ganhar mais ainda, mas podia ser, vai que ele ganhasse meio só, né? Enfim, mas ele ganha, vai para 36,67. Então, a frequência que ele capta de volta é a diferença de 6,67 e não de 3,5. Percebe? Vou colocar aqui, se for esse caso, a diferença entre a frequência aparente e a frequência real, né, que é a frequência da fonte, seria 36,67 menos 30, que daria 6,67 aproximadamente, né, que eu arredondei kHz. Tá? De qualquer forma que você pensar, a 04 está incorreta. A 08, a energia emitida pela fonte a cada minuto é de 6 joules. Essa aqui eu acho que é a mais tranquila, por isso que eu até não me preocupei, ela vai caber aqui. Essa é a 08. Aqui eu vou usar potência e energia sobre tempo. Tá? Eu quero a energia, é a potência, que é 100 miliwatts. 100 miliwatts e o tempo é 1 minuto, né? A cada minuto. Então, a potência é 100 vezes 10 a menos 3 watts, para ficar no SI. O tempo tem que passar para segundos, para ficar no SI, para ficar em joules, então é 60 segundos. E aí eu vou ter aqui o 10 a menos 3 vai cortar o 100 e mais esse zero aqui. Com 10 a menos 3, sobra só o 6, né? Então, a energia sobrou só o 6 aqui. 6 joules a cada minuto. São 6 joules de energia, que é o que ele fala, então está correto. E a 16, para um ouvido humano normal, a onda sonora emitida pelo dispositivo é inaudível, sim, tá? Um ouvido humano normal escuta de 20, isso aqui você tem que saber que cai direto, 20 Hz a 20.000 Hz, seria 20 kHz. É um ouvido normal, tem uma variação pequena aí, depende de pessoa, variando de pessoa para pessoa,
Mas em média, aí, um ouvido normal, e quando você fica mais velho também, você vai perdendo a audição para sons agudos, né? Esse 20.000 vai caindo. Então você tem aí um ouvido normal de 20 a 20.000, e aqui está 30.000, né? Está 30 kHz. Então realmente é inaudível, está correto para o ouvido humano normal. Então as corretas são 16 com 8, 24, 26, 27. É o gabarito dessa aqui.